Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho e glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Nesta tarde do último domingo do mês de janeiro de 2025, estamos dando início à nossa live dominical, Jesus Cristo, a verdade que liberta. A nossa live está baseada na palavra de Deus, no Evangelho escrito por João, capítulo 8, versículo 32, quando o Senhor Jesus Cristo afirmou as seguintes palavras: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por gentileza, irmãos, contamos com a colaboração da minha querida esposa, Lídia Faria Duarte, que está a postos para receber os pedidos de oração. Os irmãos enviam-nos mensagens, seu nome, da cidade ou estado que você está assistindo a nossa live. Faça seus pedidos de oração e nós, com muito prazer, estaremos atendendo a todos. Nós estamos transmitindo mensagens acerca das 7 dispensações. Nós estamos transmitindo-lhes mensagens do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos conta-nos a história da igreja durante os seus primeiros 30 anos da igreja cristã. Conta-nos a história das mensagens pregadas, grandes sinais e maravilhas operadas pelo Espírito Santo através dos seus servos. Hoje queremos transmitir-lhes a mensagem sobre o seguinte tema: o Evangelho pregado com poder, sinais, milagres e maravilhas. Para tanto, convido-os para lermos na palavra do Senhor em Atos, capítulo 8, versículos 6 ao versículo 8. Atos capítulo 8, versículo 6 ao versículo 8, lemos as seguintes mensagens: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Amém. Quando nós lemos acerca desta mensagem, exarada no capítulo 8, se faz necessário que declinemos os fatos anteriores. No capítulo 7, nós encontramos o primeiro mártir da igreja cristã, Estevão. Estevão trouxe uma mensagem maravilhosa, ungida pelo Espírito Santo, com uma sabedoria maravilhosa. Mas os adversários, eles arquitetaram a morte do servo de Deus. Eles estavam querendo
acabar com a obra de Deus, perseguindo os servos do Senhor. E a Bíblia diz-nos que eles não conseguiam fazer com que Estevão ficasse embaraçado, porque Estevão estava cheio do poder do Espírito Santo. Mas, por causa da inveja, do ciúme, arquitetaram a morte do servo do Senhor. E devido à morte de Estevão, a perseguição foi muito grande. E muitos saíram ali da cidade de Jerusalém e começaram a pregar em outros lugares. E a Bíblia nos diz que Filipe, um dos 7 servos de Deus que foram escolhidos conforme narra-nos no capítulo 6 de Atos, foram separados e consagrados para o diaconato. Mas o importante não é o nome, não é a nomenclatura que vem de mencionar a chamada de Deus. Filipe foi consagrado para o diaconato, porém o Espírito Santo de Deus começou a usá-lo como um evangelista poderoso. E ele chegou na cidade de Samaria e começou a pregar. O que Filipe lhes pregava? Não lhes pregava uma religião nova, não lhes pregava uma seita, porém o Evangelho poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós lemos no capítulo 1 do livro de Atos, encontramos a última reunião de Jesus com seus discípulos. Eles estavam preocupados com a parte política, pensavam que Jesus viera para libertá-los do jugo de Roma. Porém, não foi esta a mensagem. Não foi para isto que Jesus nasceu. Na realidade, Jesus nasceu com a missão precípua de dar a sua vida em resgate de toda a humanidade perdida, a humanidade condenada devido ao pecado. Jesus veio a este mundo, nasceu da bendita Virgem Maria, para ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme a mensagem do Evangelho, São João capítulo 1 e versículo 29, quando João Batista, ali às margens do Rio Jordão, viu aproximar Jesus. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora Jesus estava reunido com seus discípulos e eles perguntaram-lhe: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Jesus disse-lhes: não vos pertence saber as estações que o Pai reservou pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria
e até aos confins da terra. Eles não entenderam esta mensagem, mas Jesus queria dizer-lhes: não vou lhes dar o poder político, nem o poder econômico, nem o poder intelectual, porque estes poderes são passageiros, são efêmeros. Porém, vou lhes dar um poder diferente, um poder que vem do céu, um poder que vem do Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, irão pregar a minha palavra, não pela capacidade própria, porém o Espírito Santo lhes dará uma capacidade, um poder extraordinário. E eles começaram então a pregar. No capítulo 2 do livro de Atos, o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes e batizou quase 120 com o Espírito Santo. Encontramos ali Pedro sendo usado pelo Espírito Santo, e quase 3.000 almas se converteram. E quando nós lemos no capítulo 3, vemos ali a Bíblia narrando-nos que Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde. Lá estava um homem paralítico que nascera naquela situação. Não havia solução para aquele homem, mas os servos de Deus disseram àquele homem: olha para nós. E ele pensava receber uma esmola, quem sabe uma esmola ouro e prata. E os apóstolos Pedro e João disseram-lhe: não temos ouro e nem prata, mas o que temos, isto te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te, anda. E aquele homem milagrosamente foi curado. E vemos no desenrolar da história que 5.000 almas converteram-se ao Evangelho, este Evangelho de poder. E assim Felipe, movido pelo Espírito Santo do Senhor, chegou na cidade de Samaria. Começou a pregar o Evangelho. O Evangelho, conforme diz o apóstolo Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os homens. O Evangelho, ele não é um poder político, não é um poder econômico, nem quiçá um poder intelectual. Porém, o Evangelho é o poder que vem do céu, o poder do Espírito Santo. E a Bíblia nos diz que a multidão unanimemente estava ouvindo as mensagens pregadas por Filipe, mensagens pregadas na unção, na graça do Espírito Santo. E quando Filipe pregava o Evangelho, Jesus começou a operar grandes sinais, milagres e maravilhas ali na cidade de Samaria. Os espíritos imundos saíam dos corpos dos endemoniados, gritando em alta voz. E a Bíblia diz que muitos paralíticos e coxos
eram milagrosamente curados. E o versículo 8 do capítulo 8 de Atos diz-nos que havia uma grande alegria naquela cidade. O Evangelho traz-nos alegria, não alegria do mundo, porque a alegria que o mundo proporciona é uma alegria passageira, é uma alegria efêmera, mas a alegria do Espírito Santo que concede ao coração do homem é uma alegria eterna, porque ela provém de Deus. Todos estavam abençoados, era um movimento extraordinário. E nós sabemos, conforme a Bíblia nos diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Este evangelho que pregamos não é o evangelho de uma religião qualquer ou de uma seita, porém o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os homens. A Bíblia diz que o homem está condenado nos seus pecados, mas Jesus Cristo, Ele é o Salvador. E a Bíblia não nos aponta Jesus como um Salvador, porque se fizesse daria ênfase para a existência de outros salvadores. Mas Pedro disse ali, no sinédrio judaico, aqueles homens acostumados com a lei, acostumados com uma religião fria, uma religião sem poder, uma religião que não trouxe quaisquer transformações. E Pedro pôde dizer-lhes: embaixo no céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não é o nome de um apóstolo, não é um nome qualquer, mas é o nome de Jesus. Este nome extraordinário, este nome que entra na vida da pessoa, transformando-a, tirando da vida da pessoa os vícios, tirando da vida das pessoas tudo que impede de ter comunhão com Deus. O pecado separa o homem de Deus, mas a salvação em Jesus Cristo nosso Senhor reconcilia o homem com o Senhor seu Deus. E Paulo também, escrevendo em Timóteo, diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outros mediadores, não existe outros salvadores, mas Jesus é o Salvador. Este evangelho é pregado com poder. Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os enfermos ficarão curados. E a Bíblia nos diz que os discípulos, indo por todas as partes pregando o evangelho, o Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo,
confirmava as palavras com os sinais que se seguiram. O Evangelho é o Evangelho de poder. Eu já disse-lhes, não é o poder econômico, nem intelectual, nem poder político, mas o poder do Espírito Santo. É este poder que entra na vida do homem, libertando dos seus vícios. Somente Jesus pode perdoar os pecados. Somente o Senhor Jesus Cristo pode dar ordem ao anjo para escrever os nomes no livro da vida. E a Bíblia nos diz que aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo e enxofre. Há perdição para aqueles que rejeitarem o Evangelho de Jesus Cristo. Mas, nesta tarde, dia 26 de janeiro, quando o nosso relógio está marcando 15 horas e 13 minutos, horário de Brasília, Jesus Cristo tem poder para te salvar. Jesus Cristo tem poder para te curar. Jesus cura a alma, mas cura o corpo também. Ele é o único Salvador. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. E Ele é o Rei dos reis. É esse Jesus maravilhoso que entrou em nossas vidas e nos deu este poder extraordinário, o poder do Espírito Santo do Senhor. Eu quero contar-lhes uma grande bênção que o Senhor Jesus concedeu-nos há 40 anos passados. Era exatamente o dia 25 de janeiro do ano de 1985. Na época, eu era pastor da Assembleia de Deus na cidade de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas. Aproveito o ensejo para enviar um grande abraço a todos os irmãos santarritenses, a todos os irmãos que estão ouvindo-nos. Eu tinha ido participar de um trabalho especial na cidade de Anápolis, em Goiás, de uma convenção. Havia viajado mais de 1.400 quilômetros, chegando em casa cansado. A casa estava fechada e a vizinha, quando viu-me, disse: pastor, a sua nenenzinha passou mal e foi para o hospital. Naquele instante o meu coração ficou muito pesaroso. Fui para aquele hospital. Chegando, a minha filha, minha caçulinha Lidiane, faltava um dia para ela completar um aninho, estava sendo atendida por 2 médicos. Um médico pediatra, um dos melhores pediatras ali de Santa Rita do Sapucaí, Dr. Manuel. Ele já me conhecia e disse: pastor, a sua nenenzinha teve 2 paradas cardiorrespiratórias. Se ela tiver a 3ª parada, infelizmente, ela virá a óbito. Naquele instante, cansado da viagem, com as lágrimas rolando na minha face, fui até o sanitário daquele hospital e fiz a seguinte oração: Senhor,
Eu sou pregador da tua palavra, mas não sou pregador papagaio. Eu creio que o Senhor salva e o Senhor salva mesmo. Eu creio que o Senhor cura os enfermos e cura mesmo. Eu quero um sinal teu, Senhor. Eu vou voltar e falar com aquele médico. E se ele me disser, pastor, a neném deu aqui um bom sinal, será o sinal que o Senhor a curou. Imagine, irmãos, aqueles metros entre o sanitário até o consultório médico, como estava o meu coração, a minha alma. E quando eu abri, bati na porta e o médico autorizou a entrada, ele deu uma risada e disse, pastor, a neném deu um bom sinal. Cerca de 20 a 30 minutos, levei a Lidiane para casa e ela estava totalmente curada. Hoje ela está completando 41 anos de idade. Mas eu não esqueci desta grande bênção que o Senhor me deu há 40 anos passados. Eu creio neste Evangelho, eu creio na salvação das almas, eu creio no poder do Senhor, no poder que cura, porque nós somos testemunhas. Quem sabe você está passando por uma situação difícil, precisando de algo que os homens não podem te dar. Eu quero dizer-lhes, na autoridade da palavra do Senhor, na autoridade do Evangelho, como ministro por misericórdia, 60 anos de ministério que Deus me deu, este grande privilégio, dizer-lhes que Jesus Cristo salva, perdoa os pecados, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e com fogo, que Jesus Cristo concede os dons espirituais e que Jesus cura os enfermos. O que você precisa nesta tarde? Em primeiro lugar, nós falamos-lhes da salvação, mas a salvação, ela é acompanhada com sinais, milagres e maravilhas. Jesus tem uma bênção para você, uma bênção para a sua casa, uma bênção para os seus familiares. Creia neste Jesus, o mesmo Jesus que Filipe pregava na cidade de Samaria. Nós estamos pregando, levando ao mundo a mensagem salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Quero agradecer a todos que estão conosco, que estão dando-nos esta rica cooperação. Que Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero enviar aqui uma saudação para minha querida filha, a minha primogênita, minha colega, doutora Késia Faria Duarte Monteiro, que está dando aqui boa tarde, a paz do Senhor para todos. Também para o meu amado irmão, amigo, companheiro, presbítero Luiz Mateus Martins. Ô, irmão Luiz, um abraço para o irmão. Deus abençoe o irmão. Deus continue te usando, abençoando o seu ministério, abençoando a sua família, em nome de Jesus. Eu agradeço, o irmão está sempre nos dando esta cooperação. Nós queremos... Hein? Como? Ela está conectada? Quero enviar uma saudação especial à minha cunhada Noemi, que completou aniversário no dia 23, próximo passado.
Receba então o nosso abraço. Que Deus te abençoe e te dê muitos e muitos anos de vida, viu? Abençoe você, sua filha, a doutora Viviane, a médica, filha da Noemi. Deus abençoe seu genro também. E a todos os irmãos itajubenses, né? Deus abençoe a todos. Nós temos aqui uma lista grande de aniversariantes. No dia 23 foi o aniversário da Noemi, minha cunhada. Dia 24 foi aniversário da Maria do Carmo, nossa conhecida como a Zezé, que mora ali na cidade de São Lourenço. E também do meu mano, meu irmão Antônio Heloísio Duarte, ele completou aniversário também no dia 24. E hoje, conforme já lhes disse, é o aniversário da minha filhinha caçula, está completando 41 aninhos. Foi a grande bênção que Deus nos deu. Deus abençoe Lidiane, muitos e muitos anos de vida. Deus abençoe a Gigi. Quero mandar também um alô para o meu filho, meu colega, o doutor André. Também para o Benício, né? Beijinho para você, Benício. Você é muito lindo. Você é uma bênção, assim como a Gigi também, linda, inteligente. Deus abençoe de uma maneira toda especial. Glória a Deus. Os aniversariantes já foram todos declinados, né? Temos a Mansônia deixa para domingo que vem, né? Deus abençoe a todos os irmãos. Nós vamos orar agora. Vamos fazer uma oração pelos aniversariantes. A todos os aniversariantes, quero deixar-lhes para a saudação o Salmo 103. Bendize a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É Ele que perdoa todas as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades. A todos os aniversariantes, vamos orar especialmente. Nosso Deus e Pai, oramos a favor dos aniversariantes, a favor da Noemi, da Maria do Carmo, do meu irmão Toninho e da Lidiane, Senhor, que está completando aniversário hoje. Que o Senhor possa dar-lhes muitos e muitos anos de vida, muita paz, muita felicidade, muitas bênçãos, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que Deus abençoe maravilhosamente a todos os aniversariantes. E agora nós vamos fazer uma oração especial para as pessoas que estão doentes, enfermas. Recebam agora a oração da fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Leva seu pensamento a Deus agora e receba a bênção em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, oramos a favor dos enfermos. Quem sabe esta pessoa que está em casa, sofrendo dores. Quem sabe esta pessoa, Senhor, desenganada pela medicina. Oh, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela autoridade da Tua palavra, nós repreendemos toda a enfermidade, do alto da cabeça até as plantas dos pés. Sai enfermidade do sangue, enfermidade no cérebro, enfermidade no coração, pressão alta, pressão baixa, enfermidade no estômago, no esôfago, nos intestinos, nos ossos. Sai enfermidade agora em nome de Jesus. Também oramos a favor dos diabéticos. Esta enfermidade é terrível, mas em nome de Jesus,
Nós repreendemos também este mal da diabetes, repreendemos todas e quaisquer enfermidades, em nome de Jesus. Receba a tua bênção, a tua cura, para a glória do Deus Pai, para a glória do Deus Filho e para a glória do Deus Espírito Santo. Amém. Estamos aqui encerrando a nossa live deste domingo, e se o Senhor permitir-nos, domingo próximo vindouro, estaremos novamente transmitindo-lhes a poderosa mensagem: Jesus Cristo, a verdade que liberta. Uma ótima semana a todos, com as bênçãos do Senhor, em seu santo e augusto nome. Amém.